Eu queria tocar num assunto aqui, que é a possível troca no comando da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. Tem várias matérias hoje, em vários veículos de comunicação, que estão tratando desse assunto, quer dizer, da substituição do Maurício Valeixo. Algumas matérias já indicam quem está se colocando ali para ser o substituto do Maurício Valeixo, e os grupos que já estão atuando para preencher essa vaga, e não são matérias minhas, não são minhas fontes, não tenho como confirmar. O que é público é a declaração que o presidente Jair Bolsonaro já deu na quarta-feira, 4 de setembro. Ele disse que havia acertado com Sérgio Moro na prática a degola do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Ele declarou o seguinte, aspas, essa turma está lá há muito tempo, tem que dar uma arejada, está tudo acertado com o Moro, ele pode trocar quando quiser. Ninguém gosta de demitir, mas é mais difícil trocar a esposa. Eu demiti o Santos Cruz, general Santos Cruz, com quem tinha uma amizade de 40 anos. Fecho aspas. E naquela ocasião, o presidente Bolsonaro explicou por que é a demissão do Maurício Valeixo, atual, repito, diretor-geral da Polícia Federal. Aspas. O motivo foi a troca de 11 superintendentes sem falar comigo. Fui sugerir para o Rio um de Manaus, aí teve essa reação toda. E isso é babaquice. Fecho aspas. Então essas foram declarações públicas do Jair Bolsonaro. Então não é uma questão de mentira do pessoal que está investigando aí na imprensa e tal. Teve a declaração do Bolsonaro dizendo que isso estava caminhando aí para acontecer, que já haveria um acerto com o Sérgio Moro nesse sentido e deu inclusive a razão. Agora, essa razão, Zé Maria Trindade, é o seguinte, ele falou, o motivo foi a troca de 11 superintendentes sem falar comigo. Fui sugerir para o Rio um de Manaus, aí teve essa reação toda. Porque houve lá uma nota, se eu não me engano, da Polícia Federal manifestando uma preocupação com a ingerência ou dizendo que vinha um substituto de Pernambuco. Depois a gente pode pegar essa nota aí para mostrar a reação. Acontece que o presidente não é só que ele sugeriu, ele falou que ia ser trocado por aquele que ele queria, o superintendente da PF no Rio de Janeiro, que é a terra onde o Flávio Bolsonaro, filho dele, está sendo investigado, que fez levantar mais suspeitas, e ele disse ainda, quem manda sou eu, sendo que o presidente não tem como sua atribuição mudar superintendente de PFs nos estados. Então depois ele falou, se eu não posso trocar superintendente da PF nos estados, eu troco então o diretor-geral. Mas o que ele está pedindo, Zé? Ele estava querendo, né, como ele declarou, que aquele diretor-geral que deve ter, na minha visão, autonomia para comandar, para gerir, para dirigir a Polícia Federal, tivesse consultado o presidente sobre troca de superintendente nos estados. Então isso dá uma ideia de centralização de poder, dá uma ideia de querer controlar de alguma forma as nomeações dentro da Polícia Federal. E eu considero isso ruim. E é por isso que eu comentei hoje no Twitter que trocar o diretor-geral da Polícia Federal, um dos grandes responsáveis pela queda da criminalidade no país, é esticar ainda mais a corda na qual a confiança do povo está pendurada. Então é um alerta, porque o Maurício Valeixo dá resultado. E demitir quem dá resultado, e talvez seja, eu acho que é o resultado mais concreto para esse governo, é a queda de criminalidade, menos 22% da taxa de crimes violentos no país. Quer dizer, demitir quem dá resultado com uma alegação tão frágil, que ainda sugere uma tentativa de controle das nomeações internas dentro da Polícia Federal, é claro que dá margem para desconfiança. É claro que é uma alegação muito não suficiente para uma mudança tão drástica. É por isso que eu vejo com toda vigilância necessária essa eventual troca. Imagino, não tenho como dizer aqui o que está acontecendo, mas imagino que o Sérgio Moro esteja atuando nos bastidores, se não para manter o Maurício Valeixo, que tem feito um ótimo trabalho à frente da Polícia Federal, atuando para que o substituto seja alguém, de fato, comprometido com o combate à corrupção. E é isso que a gente vai continuar cobrando nesse programa, mas vai continuar cobrando também a transparência do presidente. Zé Maria. Olha, eu vou te dar duas informações e uma opinião. Duas informações. A primeira é de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, resiste
em apresentar um novo nome para a Polícia Federal, ou seja, resiste, né? A segunda informação, a Polícia Federal está mesmo dividida, temos grupos ali que querem chegar ao poder e acham que o ministro Sérgio Moro foi muito seletivo ali com o pessoal da Lava Jato e tal, e desprezou nomes importantes aqui da hierarquia de Brasília. A Polícia Federal, ao contrário do Ministério Público, é um local que existe, sim, hierarquias e comandos, né? Por outro lado, os policiais estão se sentindo muito fora da esfera. Agora, sobre a opinião, é a seguinte, isso é método antigo. Qual era o método antigo? Ao nomear um superintendente para o Estado, se pergunta para o chefe político do Estado. Então, isso aí não é informação, é uma opinião. Ele deve ter se sentido sensibilizado ao nomear ou ao manter um superintendente no Estado onde ele faz política, né, sem levar em consideração a sua vontade. Mas isso é um método antigo. Esse é um método de dividir o Estado, né? Exatamente, Zé Maria. Eu acho que tem que dar autonomia para o diretor-geral da Polícia Federal. Você coloca alguém de confiança lá e você analisa o resultado do trabalho. Aí, se ficar reclamando de eventuais nomeações, aí parece que você está querendo controlar a Polícia Federal. Então, é isso. Ou pelo menos no seu estado, né? Pelo menos no seu estado. Pelo menos no estado pelo qual o Jair Bolsonaro foi eleito deputado federal, e o estado no qual atuam os seus filhos, inclusive o Flávio Bolsonaro, que vinha sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Federal, que sempre participa dessas operações.